Tivemos um probleminha aqui no primeiro vídeo, caiu a conexão. Isso. Gente, tivemos um problema aqui, caiu a conexão do jeito que eu falei que poderia acontecer. Me desculpe, estamos retomando o vídeo aqui. Tomara que não caia de novo. Tomara, oh meu Deus. Vamos lá, Ana Paula, Laura. Bom, tem mais gente chegando aí. Desculpem aí, eu estou fazendo aqui a transmissão de um local onde eu nunca fiz antes, né? Porque o nosso gabinete aqui na igreja mudou de posição e estamos testando ainda a internet, a conexão na internet. Bom, antes de voltar, eu fiz alguns testes, parecia que estava tudo bem. Então é o seguinte, mesmo com alguns atrasos, o Anderson voltou aí, mesmo com algum atraso, hoje é o primeiro dia falando sobre prosperidade, né? Utilizando como base o livro de Provérbios e as palavras do sábio Salomão. Então nós vamos ganhar tempo aqui, eu não quero que a conexão caia de novo. Muito obrigado por você ter esperado aí. Compartilha, por favor. Vamos lá, acho que dessa vez vai. Então o nome da nossa imersão do mês de agosto, dos 31 dias de agosto, vai ser Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios. Hoje, dia 1º, nós vamos falar, obviamente, sobre o capítulo 1 de Provérbios. Não é um estudo bíblico, versículo por versículo aqui de Provérbios, mas pontuando os versículos em cada capítulo que falam sobre prosperidade. Vamos lá. Do versículo 1 ao 6, Salomão ele faz uma introdução aqui do livro inteiro, mas ele está falando de sabedoria. E a gente sabe, conhece, né, a história de Salomão. Ele foi que recebeu de Deus porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele sabedoria e também deu a ele muitos recursos, deu a ele tudo mais que ele não pediu por ter sabido escolher corretamente, né, por ter preferido a sabedoria. Pois é. Então, do verso 1 ao 6, ele fala sobre instrução, sobre prudência, sobre conhecimento, sobre sabedoria. No verso 7, que esse eu vou ler aqui com vocês, Salomão fala: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão, o homem mais sábio que já existiu e o homem mais rico que já existiu, ele está dizendo que a coisa mais importante é a sabedoria. E quem é louco despreza isso. Então, desprezar a sabedoria já é por si só um sinal de loucura, né? De imprudência, de tolice, nas palavras de Salomão. Bom, por que ele valoriza a sabedoria? E ele liga a sabedoria ao temor do Senhor, quando diz que o princípio para ser sábio é temer a Deus. Temer a Deus, respeitar a Deus, reconhecer que tudo vem dele, passa por nós e volta para ele. Porque é assim, vem dele, passa por nós e tende a voltar para ele. Os céus e a terra passam, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Então é uma tolice não atentar para as palavras de Deus. E veja bem, quando eu estava falando no primeiro vídeo que caiu a conexão, vou repetir rapidinho. Quando a gente quer aprender a cuidar da nossa saúde física, vamos ouvir médicos que são autoridades no assunto, né? Eu citei aqui, por exemplo, eu cito Laí Ribeiro. Você quer aprender sobre cálculo matemático, probabilidade, vai conversar e aprender e ler sobre Oswald de Souza, né? Você quer aprender sobre literatura, pesquisa lá, Monteiro Lobato e outros tantos bons escritores brasileiros. Então você quer aprender sobre sabedoria, vai conversar com o homem mais sábio que já pisou essa terra depois de Jesus, porque Jesus é inalcançável, ele é incomparável, não vamos compará-lo com ninguém. Então, falando só do meio humano propriamente dito, porque Jesus foi humano, mas também Deus, Salomão é a nossa referência, o homem mais sábio e o homem mais rico.
Então, o que que Salomão tem para nos ensinar sobre prosperidade? Imagina, você acha que Salomão tem alguma coisa para nos ensinar sobre prosperidade? Claro que sim. O homem mais sábio e o homem mais rico em um só. E nos ensina logo de cara no seu livro que precisamos temer a Deus. Ele vai citar alguns outros versículos. Eu quero primeiro falar do verso 19, quando ele fala sobre a cobiça. Então, antes dele nos ensinar sobre o que fazer para ser próspero, no capítulo 1, ele vai nos dizer sobre o que não fazer. E ele fala algumas coisas aqui do versículo 9 em diante, mas o 19 diz assim: tais são os caminhos de todo aquele que se entrega à cobiça. E ele falando sobre a cobiça diz: ela prenderá a alma dos que a possuem. O que é cobiça? O nosso dicionário diz que cobiça é um desejo ardente de possuir alguma coisa, ambição, que já desbanca ou dá descamba, se você preferir, na concupiscência. Então veja bem, cobiça, cobiçar algo, desejar aquilo ardentemente a ponto de não respeitar limites, isso se torna uma ambição tão perigosa que Salomão diz que isso domina a alma das pessoas. Olha para a nossa geração, quanta gente que ganha rios de dinheiro, são multimilionários, são trilhardários, são gente muito rica, né? Que colocam uma Ferrari como mesa de centro, que penduram carros, réplicas de carros automobilísticos ou até originais que já foram usados como quadros de parede, pessoas que comem bife banhado a ouro. Para que isso? É que há tanto dinheiro na mão dessa gente que eles já se tornaram escravos das suas próprias concupiscências. Eu olho para uma prosperidade à luz da Bíblia e vejo que ela obedece propósitos. Propósitos. Gente, tanta gente que tem muito e não sabe o que fazer, e às vezes a pessoa é milionária, jogadores de futebol, gente aí multimilionários, empresários bem-sucedidos no mundo afora, que fazem o quê? Mas eu mantenho uma instituição de caridade. Eu não estou julgando todos, eu acho que tem que fazer mesmo. Mas às vezes não é que o coração ama aquilo, é meio que para dar uma satisfação à sociedade, é meio que para calar a boca de meia dúzia de críticos. Então eu vou manter uma instituição. Existe muito mais que pode muitas vezes ser feito. Jesus, o nosso mestre, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 38, ele diz assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Tudo aquilo que transborda é aquilo que foge da capacidade de ser contido, que já extrapolou o limite do recipiente. Então veja bem, se você tem um recipiente qualquer e derrama sobre ele uma substância qualquer, líquida, ou em grãos, enfim, ou qualquer tipo de coisa, aquele recipiente é uma medida, e quando aquilo transborda, já está indo para o exterior, para o lado de fora. Já não há necessidade de mantê-lo, já extrapolou a capacidade do recipiente, transbordou. E tudo aquilo que transborda da minha vida é para beneficiar quem está do lado de fora, não mais quem está do lado de dentro. Eu sei que isso mexe profundamente com o nosso senso de domínio, né? Isso mexe profundamente com a nossa vaidade, isso mexe profundamente com os nossos conceitos, tá? Mas quando nós temos mais do que aquilo que me é o suficiente para manter a minha vida, a vida dos meus filhos e garantir o futuro deles e viver
de maneira não luxuosamente extravagante, mas com o conforto necessário, quando eu tenho muito, e eu estou falando de muito, tem muita gente que tem muito mesmo, pode, ou melhor, deve fazer com que aquilo se reverta agora para beneficiar outras pessoas, meu Deus. Agora, a grande chave que eu quero realmente dizer é o seguinte: a gente não pode ficar só olhando para aqueles que hoje têm muito e não fazem e sentar na cadeira da crítica e ficar apontando o erro deles. Eu acredito num Deus que quer fazer você prosperar, que quer me fazer prosperar à luz da palavra, mas que a gente entenda o porquê das coisas. Que a gente entenda, porque Salomão, no capítulo 1, ele pontua por diversas vezes, ele vai fazer isso, claro que ao longo do livro, mas aqui no capítulo 1 ele já começa falando de sabedoria principiada, pautada no temor a Deus. A primeira coisa que vai nortear nossa vida, à luz de Provérbios, capítulo 1, para chegarmos à prosperidade que Deus quer nos colocar, eu acredito piamente que é saber reconhecer e temer a Deus como a fonte de todo o nosso recurso. Você pode ser um grande produtor de grãos. Você pega os seus grãos, você coloca na terra, você prepara a terra para recebê-los, depois planta, cobre a semente, rega a terra, mas você não pode fazer a semente aparecer. Quem faz é Deus. O milagre da reprodução é a manifestação do poder, da graça e da ação direta de Deus. A ciência explica como os grãos se multiplicam. A ciência explica como que biologicamente um ser é formado. Ela explica, mas ela não pode fazer isso. E quando ela faz in vitro, por exemplo, mexendo com embriões e fertilização in vitro, ela faz isso obedecendo uma regra, né, bem conhecida da biologia, da ciência. Mas ela não está criando vida. Só quem pode fazer isso é Deus. E olha que coisa, a gente tem que ter o bom senso, sabe? Eu indico para vocês um livro muito interessante que fala que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. É o nome do livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque parece que para ser ateu, para não acreditar em Deus, a gente tem que ter muito mais argumentos do que simplesmente crer. Se rendendo à existência de um ser que nitidamente age na criação e na manutenção de todas as coisas. Bom, uma semente de laranja plantada, ao germinar, ela gera uma muda de laranja que, né, vai virar uma árvore, uma laranjeira, que ao longo da sua vida produtiva vai gerar muitas laranjas, vai produzir dezenas de outras sementes iguais àquela semente original. Como é que pode isso? Eu e minha esposa geramos no nosso relacionamento amoroso vidas que hoje minha filha é maior do que eu. Como que isso é possível? Não, não é possível. Deus me deu a graça de participar do milagre que Ele faz. Na vida financeira, nos recursos, é a mesma coisa. Eu não posso estalar o dedo e fazer aparecer riqueza. Riqueza e pobreza estão nas mãos de Deus. Está lá na palavra. Nós vamos chegar nesse capítulo. Estamos começando a nossa trilha, a nossa imersão aqui em Provérbios. Riqueza e pobreza estão nas mãos de Deus. Se a gente aprender os princípios da palavra e aplicá-los, riqueza. Se a gente ignorá-los, pobreza. Mas tudo isso está na mão de Deus. A escolha, a atitude, o comportamento necessário, isso é coisa nossa.
Ontem eu citei na mensagem João 4,4, e era necessário passar por Samaria. Jesus saindo da Judéia, indo para a Galiléia, era necessário passar por Samaria. Necessário, não obrigatório. Ele podia ter feito outro caminho. Jericó, Jordão, Pérea, Decápolis, Galiléia. Seria mais longo, mas era uma opção para fugir, vamos dizer assim, do confronto com os samaritanos, já que judeu não falava com samaritano, mas era necessário. Não procure o caminho mais curto, procure o necessário, faça o necessário. E hoje, o que Salomão está nos ensinando é que creia na existência de um Deus que detém na sua mão riqueza e pobreza. E temendo, obedecendo, respeitando os princípios da palavra dele, é que nós vamos dar o passo mais importante em direção a sair da pobreza no caminho da prosperidade. Entenda, pobreza e riqueza são conceitos que a gente até já conhece um tanto quanto bem, vamos dizer assim. Só que pobreza, na verdade, tem muito mais a ver com dinheiro. Porque se a gente não tem dinheiro hoje, mas tem uma mente aberta, a gente consegue fazer gerar riqueza. Não é a lei da atração, lei do triunfo, nada disso. Eu estou falando de entender caminhos que vão fazer com que a riqueza se manifeste, mas o principal deles é temer a Deus. Eu quero me embasar hoje, capítulo 1 de Provérbio, dividir com você uma chave. Eu encontro uma chave no capítulo 1 de Provérbios, para a gente começar bem essa imersão. E sabe onde está? Está no versículo 29. Ele diz assim lá, ele vem falando nos versículos anteriores de pessoas que ignoraram o temor do Senhor, tá? De pessoas que ignoraram reconhecer que existe um Deus que nos dá todo o recurso necessário para sermos prósperos. Veja bem, querido, você sendo evangélico, cristão ou não, não é uma questão de religião. Se você acredita que existe uma força maior que você também reconhece sendo Deus, entenda que de verdade é Ele o que criou e disponibilizou todos os recursos para nós. Como que as pessoas prosperam? Agradecendo a Deus, reconhecendo que Ele disponibilizou o recurso e temendo a Ele, porque esse é o princípio da sabedoria. E aí, a sabedoria também tem a ver com administrar os recursos que temos, que Deus nos disponibiliza aqui, como inteligência, raciocínio, estratégia, criatividade, na natureza como recursos naturais e no relacionamento com pessoas como recursos humanos, porque ninguém faz nada sozinho. Se você pegar um mega empresário e falar, não, esse cara, vamos falar do Silvio Santos, pô, tá aí, um judeu, temente a Deus, mas vamos falar só do lado empresarial. O Silvio Santos é um cara que venceu na vida, é um cara dono de uma grande emissora aí, né, brasileira, Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, mas ele faz tudo sozinho? A empresa só tem ele? Veja bem, recurso, saber lidar com pessoas, recursos humanos, saber lidar com o que a natureza nos oferece, recursos naturais, e saber utilizar a inteligência, recursos pessoais, que já estão em nós, à nossa disposição, estratégia, né? Mudança de mentalidade se for necessário, abrir a mente. Se a gente alinhar tudo isso, a prosperidade fica a nosso alcance. E à luz da Bíblia, prosperidade não é uma riqueza extrema, abundância de ouro, diamantes, muito dinheiro, iate, hotéis, mansões. Prosperidade é ter uma vida abençoada por Deus, é ter uma vida com o conforto necessário, que transborda de recurso para socorrer e orientar e abençoar outras pessoas, investir no reino, na propagação
da palavra de Deus, de abençoar pessoas, de dar oportunidades a outros, de transbordar sobre a vida de outros. Ao passo que pobreza também não é só a questão de não ter dinheiro. Tem gente que não tem a mente aberta. E aí, pobreza tem a ver com o lado espiritual. É isso. Precisamos de ter sabedoria financeira, inteligência financeira, sim, mas a inteligência espiritual, ela extrapola qualquer outra. A inteligência emocional, financeira, social, extrapolar, são menores que a inteligência espiritual, porque aí é outra dimensão, cara. E a gente encontra isso principalmente nas palavras do Senhor. Então no 29 ele vai dizer: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. A chave do capítulo 1 de Provérbios, que aponta para nós o caminho da prosperidade, segundo as palavras de Salomão, são conhecimento e temor do Senhor. Temor do Senhor. Pronto. Deus é o dono de todos os recursos que eu citei aqui, né? Então, se eu acredito nele, o respeito, o reconheço, isso é temor, princípio da sabedoria. Pronto. E o outro está falando de conhecimento. Muitas vezes nós ignoramos o conhecimento e a prosperidade não virá sem conhecimento. Vou repetir, a prosperidade não virá sem conhecimento. É a junção de temor do Senhor e conhecimento. Você precisa conhecer sobre o seu dinheiro. Você precisa conhecer sobre investimento. Estou falando você, mas é para mim também. Lógico. Vou melhorar então. Tá? Nós precisamos conhecer sobre investimento, sobre juros, sobre inflação, sobre perda de capital, sobre como negociar de maneira lucrativa, sobre como investir a curto, médio e longo prazo. Você sabe, por exemplo, do seu perfil de investidor, se você é conservador, se você é arrojado. Você já fez algum teste, alguma... Não, você não conhece sobre você? Pois é, você tem que saber se você é um investidor, né? Um investidor conservador, arrojado. Se você prefere renda fixa ou variável, se você prefere, se você tem jeito ou vontade de aprender a lidar com o mercado financeiro, mercado de ações, mercado de criptomoeda, o trader, o day trade, né? O marketing multinível, venda direta, venda indireta, aluguel. Eu estou falando de coisa que nunca ouvi nada disso. Pois é, às vezes a gente não investe em conhecimento. E aqui Salomão está dando uma chave, a chave é dupla. Temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, de acordo com o que ele já falou lá no versículo 7, e conhecimento. Conhecer sobre o mercado financeiro, sobre as oportunidades. O que se fazia para ganhar dinheiro há 10 anos atrás não cabe hoje. O mundo gira, as coisas mudam, as oportunidades aparecem. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente, na minha infância, eu tenho 47 anos, na minha infância, quem não queria estudar para ficar se aplicando em jogos eletrônicos de videogame era chamado de vagabundo. Esse moleque não vai ser nada na vida. Hoje, existem adolescentes milionários porque são criadores de jogos eletrônicos ou campeões mundiais de torneio de jogos eletrônicos. Se você gosta ou não, é outra história. Eu estou falando que hoje as coisas mudaram, os conceitos mudaram. Claro que não vale tudo por dinheiro. Claro que não vale se abrir mão de valores e de princípios por dinheiro. O dinheiro não é o fim. O dinheiro é um instrumento. O dinheiro é o caminho. Não se faz tudo por dinheiro. O dinheiro não é tudo. Mas eu estou falando que a prosperidade, e quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de ter recursos financeiros, né?
Então hoje, conhecer é a palavra-chave. Temer a Deus, reconhecer que todos os recursos vêm dele e conhecer sobre dinheiro. Você sabia que Jesus gastou 20% do seu tempo ministerial, que foi curto, 20% do tempo falando sobre dinheiro, ensinando sobre finanças? São mais de 16 parábolas de Jesus no Novo Testamento, claro, falando sobre dinheiro. Então veja bem, Jesus ensina sobre investir. Quando ele reparte os talentos, o Senhor da terra reparte os talentos, a um dá 5, a outro dá 2, a outro dá 1. Quando ele volta, o que tinha 5 granjeou mais 5, foi abençoado. O que tinha 2 granjeou mais 2, foi abençoado. O que tinha 1 enterrou. Aí o dono do talento falou, o senhor dele falou, por que pelo menos você não pegou isso, não entregou para os banqueiros? Pelo menos quando eu voltasse teria os juros. Jesus fala de investimento, gente, há 2000 anos atrás. E tem crente, tem gente hoje em dia, em 2022, que ignora isso. Bom, há muita coisa que a gente precisa aprender sobre prosperidade, mas eu quero parar aqui, porque o capítulo 1, ele lança o pano de fundo, ele lança a base, ok? Versículo 29, tá? Não aborreça o conhecimento. Aprenda o máximo que você puder sobre dinheiro, sobre investimento, sobre não desperdiçar sua grana, porque é suada, eu sei que é. Eu também suo para ganhar alguma coisa, eu sei que é suado. E acima de tudo, está aqui também, não ignorar o temor de Deus. Então, olha só, reconheça que Deus é o que te dá saúde para trabalhar, independente da sua religião, tá? Deus é que te dá vida e saúde para você trabalhar, é Deus quem guardou você, é Deus quem né, te deu a inteligência, saúde mental, cerebral, tá bom? Vamos falar de cérebro e de mente, de mentalidade. Deus te deu tudo isso, então reconheça e aprenda sobre dinheiro e como usar com inteligência os seus recursos. É uma palavra para nós aqui nessa tarde. Eu quero andar mais um pouquinho para mostrar para você, olha, que no versículo 30 fala daqueles que ignoraram isso que eu estou falando, o conselho de Salomão. E aí no versículo 32 ele fala, ele usa uma expressão muito interessante. Eu quero terminar com isso aqui, para não ficar muito longa a nossa live. Ele fala, a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas os loucos também prosperam? Financeiramente qualquer um pode. Perdoa. Né? O cara não precisa ser cristão para ter muito dinheiro. Ele pode investir, ele pode comprar e vender, ele pode usar os artifícios do mercado financeiro e o cara, né, ganhar muito dinheiro. Só que dinheiro sem propósito, dinheiro sem um porquê, ter muito dinheiro sem nenhum propósito, isso é loucura, isso destrói a vida. Isso alimenta a cobiça que amarra a sua alma, que Salomão está dizendo aqui no capítulo 1. Mata a cobiça, a arrogância, a avareza. Para quê? Para que ter muito se eu não tenho um propósito para aquilo? Para que ter muito se eu, na verdade, não sei transbordar com bênção na vida de alguém? Então, o ímpio pode ser próspero, mas essa prosperidade vai levá-lo à morte. Agora, se o ímpio pode ser próspero, por que o justo também não pode? Então é nessa trilha que eu quero caminhar com você. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida de todos vocês e dizer que as nossas lives, por um propósito meu, serão às 6 da manhã. Hoje eu não tinha energia elétrica no meu endereço, então eu precisei fazer essa live agora à tarde aqui com vocês na igreja. Parece que a Light já resolveu o nosso problema lá, pelo que eu estou vendo aqui, mas amanhã vai ser às 6 da manhã. Pastor, mas é muito cedo, meu amigo. Deus, como é que é? Ajuda quem cedo madruga, aquela história que nossos pais contavam. Mas é mais do que isso, é para ficar o maior tempo do dia disponível para aqueles que vão assistir depois, tá bom? Se você puder estar ao vivo, vai ser uma alegria. Se não puder, procura lá,
facebook.com/Pastor André Leal, e aí vai ser uma alegria. Isso vai virar aqui depois uma playlist no meu canal do YouTube, tá? Inclusive, se você quiser ouvir umas mensagens lá, Apóstolo André Leal, lá no YouTube. Vai ser uma alegria ter você inscrito no nosso canal. Bom, quero mandar um abraço aqui, pastor Paulo César, pastora Yara, Rosilene, Maria José, todos vocês. Compartilhem para que outros possam ouvir. E nós vamos continuar. Irmã Rosa, vamos continuar aí amanhã, já no capítulo 2. Então, qual é a chave do capítulo 1? Salomão diz que para sermos prósperos, temos que temer a Deus, porque isso é o princípio da sabedoria, e ter conhecimento para agirmos corretamente com as nossas finanças. Conheça, isso vai te ajudar muito. Amém? Pai, eu quero te louvar nessa tarde pela vida dos teus filhos e que o Senhor nos ajude a continuar nessa trilha, descobrindo chaves espirituais, aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Que essa imersão seja uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Assim que terminarmos essa imersão, no dia 31 de agosto, a gente termina. Eu vou apresentar um presente para vocês, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, ao vivo ou não. Vai acontecer às 6 da manhã. Beijo.